Hoje, 20 de maio de 2010, dentro do projeto Memória e História Oral da Fundação Arquivo em Memória de Santos, em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes de Santos, gravando no estúdio do Museu da Imagem e do Som da Secretaria de Cultura de Santos, entrevistando o senhor Luiz Gonzaga Gama. Aqui quem fala é o jornalista Lauro Tubino, que está acompanhado de Márcia Janete, coordenadora do Centro Memória Esportiva Museu Devaney. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Nós gostaríamos de saber seu nome completo, local e data de nascimento e o nome do seu pai e da sua mãe. Sim. O meu nome é Luiz Gonzaga Gama. Eu sou natural da cidade de Paraty, estado do Rio de Janeiro. Nascido no dia 8 de maio de 1934, onde morei até os 6 anos de idade. Em seguida, fui morar na cidade de Volta Redonda, também no estado do Rio de Janeiro, onde meus pais se transferiram para lá, onde eu também trabalhei lá, na Companhia Siderúrgica Nacional, onde fiquei até os 22 anos e depois vim aqui para Santos, ou mais precisamente Guarujá, onde eu fui morar, no bairro de Vicente Carvalho, antigo Itapema, né? E o nome dos seus pais? Ah, sim. O meu pai chama-se Moacir Gama e a minha mãe é Olga Alves Gama. Então você chegou no Guarujá aos 22 anos de idade. É, pai. E você começou a praticar ciclismo, que idade? Aos 14 anos. Entre 13 Ainda em e Volta 14 Redonda? Em Volta Redonda. E lá você já competia? Já competia. E quando chegou no Guarujá, você começou a praticar? Ao esporte de ciclismo, onde eu incentivava também outros, onde formei até equipes e fiquei lá até 1963, lidando com ciclismo e participando de todas as competições ali realizadas pela prefeitura, né? Inclusive, havia na época provas de Guarujá a Bertioga e vice-versa, né? E eu participei em todas elas. E representei também o Guarujá nos Jogos Abertos do Interior, na cidade de Santo André, na qual eu tive uma colocação de terceiro colocado na categoria Resistência. E como foi a sua chegada até o esporte de Santos, quando você começou a representar Santos, quando você chegou na cidade de Santos, como ela era, como você a viu? Ah, não era fácil, assim o início não foi nada fácil devido à minha situação, porque eu vivo numa cidade por incentivo do meu pai, mas sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, porque não tinha ninguém aqui, vim morar no Guarujá, e realmente não foi fácil, até eu arranjar uma colocação, onde eu comecei a trabalhar no estaleiro lá em Vicente de Carvalho, e passei a conhecer as pessoas, a rapaziada, né? E comecei a incentivá-los a praticar o esporte, que era o ciclismo. E lá fui ganhando adeptos, cheguei a formar equipes lá e dei continuidade, né? Lá formei equipes, aí depois de 1963 é que eu mudei para Santos, onde passei também a competir em todas as provas realizadas aqui pela Liga Santista de Ciclismo. E como era a cidade em Santos quando você chegou? Como era a cidade? Bom, a cidade para hoje mudou bastante coisas. Por exemplo, não tinha ciclovias. É uma das coisas que hoje tem e está sendo muito útil para os ciclistas, né? Mas na época não tinha. E assim o que mudou, sei lá, a cidade, que cresceu bastante. E que né? bairro você veio morar? Qual foi o seu primeiro endereço? Eu vim morar na Avenida Senador Dantas, esquina com Canal 4, né? E morei ali durante uns 3 anos. Depois fui para a Rua Comendador Alfaia Rodrigues, também no bairro do Macuco, hoje em Baré, no qual estou até hoje, e sempre dando incentivo e continuidade ao ciclismo. Você falou uma coisa interessante. Hoje, para o ciclista, falando do ponto de vista do ciclista, do homem que se dedicou a sua vida a essa atividade esportiva, hoje tem a ciclovia.
Mas no seu tempo o Não respeito existia. era muito maior. Ah, sim. O trânsito não era como hoje, né? Era um número bem pequeno de carros, né? A gente podia andar mais à vontade na rua. Tinha mais competições em bairros, em diversos bairros da cidade, né? Coisa que hoje não tem. Hoje tem que escolher ou a Avenida Portuária, Mário Covas, né? Ou algumas grandes avenidas, assim como Afonso Pena e Pedro Lessa. Certo. E como era, por exemplo, como era se dedicar ao ciclismo numa época em que o Brasil não tinha nem fábrica de bicicleta? Era tudo importado. Muito bem. As bicicletas eram, como a gente chamava, eram bicicletas remendadas. Alguns poucos ciclistas que tinham condições de importar, ou através de amigo que viajava para o exterior e que lhe trouxesse uma bicicleta. Fora isso, a gente usava a bicicleta remendada, adaptada e coisa e Eram tal. os híbridos. Exato. Né? E assim, e hoje as coisas estão mais fáceis, existe muita facilidade, existem diversas firmas, inclusive que trabalham com produtos importados, né? Em qual quem pode comprar, compra, quem não pode, continua adaptando, fazendo adaptações, né? Eu, por exemplo, quando a primeira equipe que eu tive aqui em Santos, como eu sempre gostei de incentivar os principiantes, eu cheguei a ter 8 bicicletas, porque eu remendava, eu ganhava alguma coisa, ganhava algumas peças de alguns amigos, eu ia adaptando, ia formando e ia passando para a garotada que estava começando. Esse foi o motivo, que eu sempre tive uma equipe. Só que tem que eu preparava o atleta, aí quando eu, por exemplo, queria ter o prazer de ter aquele atleta correndo na minha equipe, aí ele já tinha ido para outra equipe, porque ofereciam alguma vantagem no que eu não podia fazer, e ele passava, e eu ficava sempre a ver navios. Naquela época havia os senhores tinham contato com o mundo do ciclismo internacional. E a grande referência deveria ser o quê? Portugal e Itália? Portugal, principalmente. Portugal, principalmente. Depois veio a Itália, né? Itália, Portugal e Itália, depois em seguida passou a aparecer muito a Bélgica, inclusive a Bélgica teve um ciclista que foi 5 vezes campeão mundial, o nome de Eddy Merckx, né? E esse foi o exemplo, esse fez fortuna, inclusive, a ponto dele ter médicos à disposição, avião para transportá-lo de um país para outro, tudo com a fortuna que ele fez e também os patrocinadores que ele tinha. E quando você começou a praticar por Santos, começou a participar de Jogos Abertos, na equipe santista, que você foi atleta da equipe de Santos, representou por Santos? Poucas vezes. Porque pelo motivo, não digo que eu tivesse a mesma capacidade que outros ciclistas, né? Porque até então eu era mais jovem, né? E a minha bicicleta era uma das piores até, não era boa a bicicleta. Aí, por ocasião de Jogos Abertos, eu não tinha o meu material, como é que eu ia competir? Mas mesmo assim eu cheguei a competir em Jogos Abertos, competi em Santo André, representando o Guarujá. Aliás, eu fui o primeiro atleta a representar a cidade do Guarujá, na cidade de Santo André, em 1958 ou 59, me foge um pouquinho a memória. Aí depois, por Santos, eu participei na cidade de Rio Claro, São José dos Campos, e não lembro exatamente se foi Araraquara ou Piracicaba, uma dessas cidades, né? Mas aí já existia outros ciclistas assim mais tarimbados, né? E com bicicletas melhores, né? Porque eu custei a ter condições de ter uma bicicleta mais ou menos à altura que eles aqui. Aí depois então, em 1959, final de 1959, eu consegui uma colocação, aliás, da Petrobras, em Cubatão. Aí a situação começou a melhorar um pouco, né? Porque afinal eu era solteiro e coisa e tal, tinha um salário que na época era relativamente boa. Aí eu comecei primeiro a arrumar a minha vida e depois então também competindo em cidades do interior. Aí eu passei a correr pelo Clube 2004,
que é o clube que representava os funcionários da Petrobras. Então, depois que eu fiquei um pouquinho assim conhecido, na época trabalhava também lá na Petrobras o irmão do Dr. Avelange, esse que foi da FIFA. Então fizemos amizade, coisa e tal, aí ele me deu um incentivo, me apresentou aos demais diretores lá da firma e coisa e tal, e eu passei a representar o Clube 2004 em todas as competições, tanto aqui na cidade como nas cidades do interior. Aí eu viajei bastante, com bastante apoio da Petrobras, ganhei algumas corridas, umas mais importantes, outras menos, e assim. Nessa época, o patrocínio também era difícil, né? Era difícil. Eu só consegui ter apoio mesmo depois que eu já estava empregado, e assim, quando eu fiz um nome na empresa, porque eu competia e ficavam sabendo e coisa e tal, então, sabe, sempre sai alguma coisa no jornal, entende? Aí a gente passa a ser conhecido na empresa como um atleta, né? E depois, então, foi quando eu conheci esse cidadão, o irmão do Dr. Avelange, e ele me apresentou a outros, no qual me inscreveu lá na Petrobras como um atleta e coisa e tal, e me dava condições de treinar e viajar. Quando eu estava em horários que não me permitia, ele autorizava a minha saída e coisa e tal, e daí foi só melhorando. Eu cheguei a ter carro à minha disposição, enfermeiro, hotel especial, entendeu? O que na época era bastante difícil. Então, mas eu precisava de alguém ao meu lado para formarmos equipe. Mas não era fácil entrar na empresa, né? Aí um diretor lá, uma ocasião, falou assim para mim: poxa, se nós pudéssemos colocar aqui todos os atletas, nós aqui teríamos as melhores equipes em todas as modalidades, entendeu? Mas não era possível, tinha muita burocracia, aquele negócio todo. Mas eu não me arrependo, não. Eu tive bastante apoio mesmo. Eu corri durante uns 17 ou 18 anos representando o Clube 2004. Isso quando ele ainda era pequenininho e que dependia dos associados. Depois ele passou a ter apoio mesmo da Petrobras, do SESI, né? Aí o clube cresceu, aí nessas alturas eu também já comecei a ficar, aí já fui saindo, né? Deram vez para outros. Aí foi quando eu formei, eu com os amigos formamos uma equipe em Santos que leva o meu nome, é Grêmio Desportivo Gama, no qual tem até hoje. E hoje eu continuo fazendo o mesmo papel de 40 anos atrás, formando atletas, incentivando, remendando bicicleta, né? Quem tem uma bicicleta ocupando lugar que não seja, eu aceito, porque sempre eu aproveito alguma coisa para passar para outro. E a premiação? Qual era na época? Nunca passou de troféus e medalhas. Eu não me queixo porque eu ganhei bastante prêmios, assim, bicicletas, e prêmios, alguns brindes, coisa e tal, mas nunca passou disso. Dinheiro propriamente não existia, mesmo porque era proibido por lei. A gente já recebeu... Era o amadorismo mesmo. Era amadorismo mesmo, né? Mas dinheiro nunca recebi, mas recebi muitos prêmios, ganhei muitas bicicletas, e premiação assim em primeiro lugar, né? Aí, isso para mim foi uma satisfação muito grande. Hoje, muito orgulho eu tenho pela amizade que a gente faz, sabe? Chegar nos lugares e ser reconhecido, as pessoas respeitarem a gente. Porque do esporte tem os verdadeiros amigos. Tem pessoas que fazem da gente mais do que a gente é. Eu, às vezes, não ia bem numa competição e encontrava com um amigo que falava, pô, sabe, incentivava aquelas palavras, a gente sentia que era de coração. Aí eu, caramba, mas eu não fui tão bem assim, eu estou merecendo tudo isso, entendeu? Então, eu acredito que existem as palavras que vêm realmente do coração. E quem foi o grande incentivador seu? Quem é aquele que, amigo do peito, a pessoa da família que sempre empurrava? Não. Praticamente eu não tive assim um grande incentivador, não.
Não tive porque na cidade onde eu morei, em Volta Redonda, era uma das cidades onde tinha um bom ciclismo na época. E através dos amigos eu fui chegando e fiquei no meio deles. Mas a minha paixão mesmo era futebol. Eu cheguei a jogar futebol, mas nunca saía do segundo quadro, ou reserva, né? Mas eu tinha um bom preparo físico, até diziam na época que eu tinha um pouquinho de estilo de jogador. Mas não deu certo como jogador, né? Aí eu fiquei no ciclismo. E o motivo de eu gostar assim tanto e passar a praticar o ciclismo foi que lá em Volta Redonda, exatamente eu trabalhando de mensageiro, eu usava a bicicleta. E eu com 14 anos andava longas distâncias, né, dentro da siderúrgica. E aquilo me deu um bom preparo e gosto pela bicicleta, né? Mas nem meu pai me incentivava muito não, sabe? O papai tinha um pouco de medo, sabe como é? E ainda aconteceu que quando eu comecei a ganhar as primeiras provas assim populares lá em Volta Redonda, os colegas de trabalho do meu pai, brincando com eles assim, meu filho é campeão, meu filho... Aquela brincadeira, colegas de trabalho que brincam. Então o papai começou a dizer, mas ele ganhou a corrida, Cristal, não é como aqui que tem jornal e rádio para incentivar, para falar. A notícia ela era boca a boca. Começo da siderúrgica de Volta Redonda, né? Aí, quando o papai resolveu ir assistir uma corrida minha num bairro, eu percebi que ele ia chegando e eu estava liderando a prova. Por azar meu, eu caí. Puxa, aí meu pai ficou, como que ele está vendo? E eu fui contra um poste, exatamente numa curva fechada, né? Aí eu, exatamente na chegada do meu pai para me ver correndo, eu caí. Quer dizer, aquilo então foi uma frieza danada. Aí é quando o papai então disse, tá vendo? Para com isso, mas aí eu continuei. Mesmo porque eu também corria com uma bicicleta muito ruim, né? Muito ruim. Né? Que marca era a bicicleta? Era uma bicicleta emprestada, que um amigo emprestou, que eu não tinha bicicleta própria, era a Harley. Importada? Era importada, porque na época, lá, a siderúrgica, ela importava para os operários as bicicletas fabricadas na Inglaterra. Eu tomo a liberdade de falar que as melhores bicicletas do mundo ainda são as inglesas. E na época, a bicicleta, além da Harley, tinha a Humber, Philips e Hércules. Essas 4 bicicletas que existem até hoje em algumas cidades aqui mesmo no Brasil, elas realmente são as melhores bicicletas. Estou fazendo a propaganda. Bicicleta de passeio. Bicicleta de passeio. Bicicleta de competição, eu não conheci nenhuma dessas marcas. Eu soube que fabricaram na Inglaterra, mas eu não conheci. Quanto pesava uma bicicleta de competição na sua época? E quanto pesa hoje uma? Hoje uma bicicleta boa de competição, dependendo da modalidade, porque tem algumas modalidades, né? Mas é uma média de entre 7 e 8,5 kg hoje. Mas na época pesava 13, 14, 16 quilos. É assim. A minha primeira bicicleta que eu competi nas provas populares devia pesar uns 20 quilos ou mais. Já viu, né? E aí ficava em desvantagem, né? Ah, sim, fica em desvantagem. Se competisse com a bicicleta de corrida, o cara passava de passeio. Exatamente. É complicado. E o Esporte Gama, esse clube que você tem, essa agremiação, como surgiu? Ela surgiu porque quando eu deixei de ser atleta e diretor do clube em 2004, surgiu porque quando o clube em 2004 realmente cresceu, teve sede própria, afinal, o clube que cresceu mesmo, como um clube amador e tudo mais, aí eu participei de uma reunião com a diretoria do clube, expliquei e expus a situação. Eu que vinha ganhando competições, não só eu como a equipe, porque eu formei equipe no clube em 2004 também, não de funcionários, de amigos meus, né? Então eu disse assim, caramba, agora eu quero um apoio, eu acho que mereço um apoio para me fazer mais, porque enquanto o clube era modesto, estava começando,
Eu nunca exigi nada, nunca falei nada, né? Até o material era meu, as bicicletas eu arrumava, afinal. E, para surpresa minha, eu não fui atendido. Aí aquilo me desgostou muito, coisa e tal. Aí eu conversei, na época, com os atletas que também representavam o Clube 2004, expliquei a situação. Aí ele disse assim: olha, Gama, poxa, se agora que o clube pode ter condições de nos ajudar, de nos incentivar, dar um apoio, eles não fazem isso, então vamos sair de lá. Nós formamos uma equipezinha modesta, levando o seu nome, o nome da cidade de Santos, qualquer coisa. Aí fizemos uma espécie de uma reunião, os amigos, né? E até colegas lá do bairro também, que já nos conheciam bem. Aí optaram por o meu nome. Então foi um incentivo mesmo dos amigos. Gama. Aliás, eu antes, quando morava no Guarujá, já tinha montado uma equipe lá com o nome de Pedal Santista, que é o nome dessa firma hoje na Senador Feijó. Não tinha nenhuma ligação uma coisa com a outra? Não tinha ligação nenhuma. Como eu não pude dar também seguimento com esse nome dessa equipe lá no Guarujá, porque também as coisas eram bastante difíceis, então eu deixei. Aí um amigo, na época, que era ligado à oficina de bicicleta, aproveitou o nome e montou essa firma, Pedal Santista, que tem até hoje. Não dá para dar mole. E às vezes eu brinco, porque esse Pedal Santista sempre teve, os donos eram de São Paulo. E sempre foi uma firma boa, vendeu, aliás, é a principal em Santos, né? Eu às vezes brinco, eu digo assim: pô, dá um incentivo aí pro Gama, fui eu que arrumei esse nome para você. Brincando, né? Os caras dizem: que nada, isso aqui já mudou de dono 10 vezes. E o panorama atual do ciclismo de Santos, qual é? Atualmente é bom, quer dizer, é bom, mas com um detalhe. Santos não faz um campeão verdadeiro, um campeão, há mais de 10 anos. Por quê? Porque hoje está assim, tipo um profissional. Né? Então a cidade quer ganhar jogos abertos, jogos regionais, quer ser bem representada em competições, ela contrata atletas de fora, como essa Memorial, por exemplo, onde tem hoje os melhores atletas do Brasil no ciclismo. Ela incentiva a equipe feminina, a equipe principal masculina, e praticamente a seleção brasileira hoje está em Santos, com os melhores ciclistas. Mas não são formados aqui? Não são formados. Eles têm um incentivo, eles recebem da prefeitura uma importância, um incentivo, não sei quanto, e uma outra parte da Memorial, fora mais um ou dois patrocinadores. Mas da cidade mesmo, não tem. E eu tomo a liberdade de dizer, não tem, porque acabaram as provas populares. Hoje quase que não se faz prova popular na cidade. No tempo do falecido Hilário Diegues, que foi o idealizador do ciclismo aqui em Santos, ele fazia, em um mês, tinha no mínimo 3 competições durante o mês, 3, 4 competições em bairros diferentes, quando surgiram novos atletas. Mas hoje não faz, são pouquíssimos, né? E as que tem são provas assim, com esse pessoal, a maioria de fora, quando representa Santos. E nem assim, Santos agora quer ganhar os Jogos Abertos, a prova 2010, que vai ser realizada aqui em Santos no mês de setembro. Já estão preparados, os ciclistas já estão aí, já estão se preparando, já estão treinando, e já sabe que está surgindo outros atletas bons também em outras cidades do interior, né? Assim como Presidente Prudente, São José dos Campos, São Caetano do Sul, parece que é São Caetano e Campinas, são as cidades que hoje estão aparecendo muito no ciclismo. Qual foi a pior fase que o ciclismo aqui passou na sua longa trajetória, a senhora não recorda? Mas hoje as piores... A pior fase, quando não se revelava ninguém, quando não havia apoio. Olha, esse foi agora de 15 anos para cá, que é a pior época que eu... 15 anos, mais ou menos, para cá, que não forma ninguém, não tem ciclista nenhum de nome aqui, né? E antes sempre aparecia, formava 2, 3 atletas de ponta, que quando chegava a época dos Jogos Abertos, eles estavam à altura de representar a cidade. Hoje, dentro da cidade de Santos, ciclista mesmo daqui, eu não sei se tem. Não tem, são todos de fora. Mas não será porque
para alguns é um esporte caro? Não chega a ser tão caro. Não chega a ser tão caro. Tá certo que hoje uma bicicleta boa custa um pouco caro, mas veja bem, quando a gente monta uma boa bicicleta, a gente ela não dá manutenção. O maior gasto é com pneus, né? Mas manutenção, assim, da gente estar gastando toda hora, não dá não. O negócio é o tempo para treinar, local que está difícil. Hoje a gente treina para Bertioga, treina aí na Rio Santos, porque aqui dentro da cidade não dá mais. A Avenida Portuária era o lugar principal que nós treinávamos. Hoje não pode mais. Tem uma ciclovia lá muito mal conservada e tem o trânsito pesado que também não permite. Existia 15 anos atrás, mais ou menos, aqui onde hoje é esse negócio do Santos Futebol Clube, CT? os meninos da vila, como é? CT. Centro Centro de treinamento. Rei Pelé, essa coisa. Ali era tipo um velódromo de chão, onde nós treinávamos ali. E tínhamos a esperança de nascer ali um velódromo. Aí sim, aí daria condições de aparecer, surgir muitos atletas aqui, muitos ciclistas. Por quê? Porque quem treina num velódromo, ele não cai assim facilmente, ele aprende, ele tem tarimba, sabe, numa curva fechada. Afinal, então ele aprende muito. Mas hoje não tem isso, então eles ficaram com um espaço aí que se transformou nesse negócio do Santos Futebol Clube. Aí eles já viram. O Hilário morreu. O Hilário deixou uma herança muito importante para o ciclismo. Aí, além do Hilário, além do Gama, quem sobrou? Bom, o Hilário faleceu, está fazendo uns 6 ou 7 anos, mais ou menos. Ficou o filho dele como representante da Liga, no qual ficou uns 4 anos, mais ou menos. Ele é professor de educação física, ele é dedicado ao esporte, como também já foi corredor. Por pouco tempo, mas foi. E aí ele se dedicou ao ciclismo, por incentivo do pai, né, que ele viu a luta do pai dele como era. Mas aí ele entrou para a SEMES, funcionário da prefeitura, né, e passou a Liga Santista de Ciclismo para o Reinato, que era também muito amigo da família, era gente muito ligada ao ciclismo também. Também foi corredor, pouco tempo, mas foi. E ficou até hoje. Está lá o Renato, hoje estou sendo presidente da Liga Santista. O Hilário Diegues, aliás, o filho, que é Marcelo, não é? O Cláudio Diegues, ele hoje é técnico do Memorial e da Seleção Brasileira. Isso aí. E vamos falar um pouquinho das maratonas. Você participou de várias, né? Participei. Maratonas, todos os anos eu participo. Tem um grupo aqui em Santos formado por pessoas de diversas categorias que nós vamos para Iguape. No dia Bom Jesus de Iguape, no mês de agosto, essa festa que tem lá, né? Então essa festa também tem uma finalidade assim de um auxílio lá às entidades carentes, aquelas entidades lá dos bairros mais carentes, tanto é que é arrecadado aqui muitas cestas básicas e nós levamos. E tem um cidadão em Santos que é o responsável da equipe, Newton Trudes, que é de uma família de lá, mas que mora aqui em Santos. É ligado aí ao café, a bolsa de café de Santos. E todos os anos, por ocasião dessa festa, nós vamos. Este ano vai completar 10 anos que nós já fazemos essa maratona. E vai encerrar. Este ano encerra esse ciclo de viagem para Iguape. Que nós saímos numa sexta-feira, que vai ser julho, final de julho, para chegar lá sábado à tarde. E retorna no domingo. Mas fora essa maratona, você fez outras eu já maratonas. fiz outras maratonas de Santos, para Aparecida do Norte, fiz para Paraty, Angra dos Reis, já fui para Angra dos Reis, já fui para Minas Gerais, Juiz de Fora, e Aparecida do Norte já fui uma vez. Fora as distâncias assim daqui para Mogi das Cruzes, né, São José dos Campos, tudo usando aqui para Mogi pela Rio Santos, Mogi Bertioga.
é a região onde a gente vai. Então, a sua agremiação, ela tem equipes que participam dessas maratonas? Não é equipe, aí é individual. A individual? Por exemplo, eu quero fazer uma maratona, como agora eu vou fazer uma agora este mês, pretendo fazer este mês, agora depois do dia 25. Então, eu procuro um amigo, um companheiro para ir. Esse é por conta própria, cada um vai com o seu tempo disponível, quem tiver tempo assim, disponível, né? Aí vai. Mas não tem ninguém, não tem incentivo nenhum, nem nada. O único que tem, esse grupo que vai para Iguape, aí sim, mas mesmo assim, também não é grátis não, nós pagamos. E o risco? Ah, bom, por esse grupo de Santos, nós vamos com todas as garantias, porque também pagamos, nós vamos até com um seguro de vida garantido, né? Mas também não sai barato, não, sai por cada atleta entre 500 e 600 reais para a gente pagar. Porque nós e vamos tem premiação nessas maratonas? Não tem. Não, a única coisa que nós recebemos é assim um diploma de participação, troféu, medalha, é isso aí. E o reconhecimento assim, né, que eles fazem uma gravação, depois tem uma confraternização entre o grupo, nada mais que isso. E este ano encerra, né, porque vamos completar 10 anos que fazemos essa maratona daqui para Iguape. Nessa maratona encerra, né? Mas nessa as outras encerra, não tem essa... Não, as outras não. Aí tem essa periodicidade sempre? Elas têm, assim, todo ano tem essa maratona que vai daqui até Mogi das Cruzes, até... Todo ano tem? Não. Não é todo ano. Não tem data também certa. É de acordo com o tempo disponível de alguns ciclistas. Então a gente, por exemplo, mês que vem, vamos de Iguape ou vamos, por exemplo, em Mogi das Cruzes, aí a gente combina o dia e hora, e os acertos, né, como é que vai ser, se volta no mesmo dia ou não, se fica dado. É assim. Eu, por exemplo, já fui para Paraty de Santos, a Paraty já fui 3 vezes. De Paraty nós fomos para Angra dos Reis. De Angra dos Reis, porque a Rio Santos Rio Santos é Rio de Janeiro, Santos, Rio de Janeiro. Então eu ia daqui para Paraty, eu e mais um colega. De Paraty íamos para Angra dos Reis, descansava em Angra, depois ia Mangaratiba, depois outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Que aliás o estado do Rio, as cidades são muito perto uma da outra. É mais fácil a gente andar, são cidades assim de 2, 3, 4 horas no máximo. De distância, assim, eu digo ligando assim, até ou de ônibus ou... E qual foi o seu maior percurso? O meu maior percurso foi de Santos a Mangaratiba, que nós fizemos em 2 etapas. Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro. Isso aí já faz tempo, já faz... O Juiz de Fora, não foi, não? Também fui Juiz de Fora, Minas Gerais. Passando por 3 rios, pegando todo o Vale do Paraíba, atravessando cidades, assim, também do estado do Rio, Barra do Piraí, Valença. Aí depois cruzamos a cidade de 3 Rios, que é onde faz a divisa do estado do Rio com o estado de Minas. Quem vai em direção ao norte, nordeste, passa lá, nessa cidade de 3 Rios. E Juiz de Fora não é tão longe, parece que dá... De Barra do Piraí, lá, que já é meio caminho andado, parece mais de 230 quilômetros, uma coisa assim. Então, de Santos lá, não chega a dar 500 quilômetros. É isso aí. E a gente nunca faz direto, bem entendi, a gente faz isso em etapas, né? Por exemplo, nunca pedalamos à noite, por causa do perigo, né? Deu 5, 6 horas da tarde, já programar sabendo aonde vai parar para dormir, que é para não anoitecer na estrada. Aí dorme e segue no dia seguinte. E dentro desses anos todos, porque você já tem 50 anos de ciclismo? De ciclismo? Eu tenho até mais, porque eu tenho 76 anos. Comecei aos 14, né? Então já viu, né? E tem alguma coisa pitoresca que você possa contar? Alguma coisa assim que foi muito divertido fazer? Você lembra? Você tem um álbum de fotos aí, sim, com recorte? Não. Você pode nos mostrar a sua foto? Posso, sim. Você já ficou sozinho na estrada com o pneu furado? Não.
Já não, pensou? não, nessa parte eu sou muito cuidadoso, sempre fui. Então vamos ver as fotos. É isso aí. Pode mostrar aí mesmo. Ah, daqui mesmo? Isso, mesmo, nossa, claro. Não, tá na pasta, né? Aqui, ó. Assim? É. Perfeitamente. Esse troféu você ganhou? Esse troféu eu ganhei no Guarujá, numa das provas lá do Guarujá. Deixa eu tentar. Deixa eu ver. Aí tem a Calói, o A patrocínio. Calói, porque na época nós nem camisa tínhamos. Então, essa camisa é uma das relíquias que eu ganhei na época de um corredor da Calói, foi muito famoso, muito conhecido no Brasil, chamava-se Cláudio Rosa. Cláudio Rosa foi muito conhecido no Brasil, parece até. Ele era português, se não me engano, mas inclusive, ele veio ser diretor da Calói, né? Da fábrica de bicicleta Calói. Então, na época, nós fizemos amizade, porque ele corria muitas vezes aqui em Santos. E aí, na época, não se usava bermuda aqui em Santos. E ele achou curioso viver de bermuda. Aí, conversando, aí eu disse aonde comprei, como é que era para a gente usar uma bermuda nos primeiros dias, que a turma via um homem, tipo uma calça curta, né? Aí eu dei todas as deixas para ele, aí ele, fizemos amizade e ele me deu a camisa dele de presente, na qual eu guardo até hoje de relíquia. Essa foto aí onde é? Essa é do Guarujá, essa foto é do Guarujá, né? E essa foto aqui, essa, né, é do Guarujá. E esse recorte de jornal aqui foi quando eu fui campeão santista em corrida de triciclo aqui em Santos. Aqui aparece, aparece o triciclo aqui e alguns recortes de jornal. Isso aí. Aqui é na Avenida Pedro Lessa, numa das competições. Então, Antes do canteiro. Antes do canteiro central, né? E aqui foi após uma corrida, né? Este senhor que aparece aqui ao meu lado, aqui tinha um sargento da Polícia Militar, que sempre nos acompanhava lá na Pedro Lessa, quando tinha competições lá, e esse senhor era um incentivador lá no bairro, assim, por ocasião das competições, ele ajudava muito, sabe? Ele era muito amigo dos comerciantes, então sempre ajudava bastante. Aqui, essa foto aqui, foi quando eu corri representando pelo SESI, inclusive estou com a camisa aqui onde aparece o emblema do SESI, aqui, né? Também essa corrida foi do Guarujá também. E aqui aparece a foto do jornal. Eu estou aqui ao lado do diretor da época, Manuel Nascimento Júnior, né? que é o diretor da Tribuna, né? Que vez ou outra ele comparecia também, convidado pelo falecido Diegues, o falecido Hilário Diegues. Tem alguma coisa aqui, ó. Aqui são alguns lugares assim, onde eu ganhei, eu apareci aqui ao lado de outros ciclistas. E essa foto aqui foi na cidade de Volta Redonda, da estrada, né? Na primeira competição que eu fiz, com 14 anos de idade, entre Volta Redonda e Três Rios. Uma grande prova da época, 130 e poucos quilômetros, assim. Eu tive uma boa colocação também, não sei se foi segundo ou terceiro, coisa assim. O tempo vai passando, a gente também vai esquecendo. Por isso que a gente tem que recuperar a memória. Né? Exatamente. Aqui tem outras fotos também, né? E coisas curiosas que eu falo é que, por exemplo, a primeira corrida que eu ganhei aqui em Santos foi exatamente na Avenida Dino Bueno, onde hoje tem o Clube 2004 e tem, que é hoje a Ponta da Praia, né? Que na época, isso foi em 1959, final de 1959, ou início de 60, uma coisa assim, né? Ali era um bairro... Vila Algarita. Exatamente, tinha muitos pés de chuchu, banana, tinha muitos quintais grandes, japoneses, chácaras, né? Então, e eu não era conhecido ainda na época, eu estava começando assim a aparecer assim no meio esportivo, né? E um amigo lá de Vicente Carvalho me incentivou, me trouxe de Vicente Carvalho aqui para Santos, que eu nem Santos ainda não conhecia bem, não sabia andar sozinho aqui,
ele me incentivou me trazendo de automóvel, sabe? Pôs a minha bicicleta no automóvel dele e tudo mais, né? Só que tem, quando nós passamos na balsa, estava vindo o pessoal do Guarujá, que era um grupo muito grande, aquela rapaziada, moça, sabe? Eles vieram uma caravana, sabe? E uma turma deles vieram participar dessa prova, que na época era a prova Júlio Barreto de Souza. Júlio Barreto de Souza foi um funcionário da Companhia Docas, que parece que ele era um esportista, pessoal muito ligado ao esporte aqui, isso é uma coisa assim. Fui lá e falava muito bem deles. Então o pessoal do Guarujá, rapaziada, tinha muito sarro, como se fala hoje, na época, negócio de gozação, tinha um sarro com esse português que me trouxe. Porque na balsa nós nos encontramos, né? E quando a turma do Guarujá me viu ali com a bicicleta, o português disse assim, o Manuel, é amigo meu, gostava de mim, pessoa, lá no Itapema, né? Olha, estou trazendo um corredor também para representar o bairro e tal. Aí já viu, né? A gozação. Poxa, como que diz? Um só e tal. Puseram o português lá embaixo. Só que tem que, para voltar para o Itapema, também nos encontramos, nós viemos na mesma balsa. Aí foi, em vez do português, tirar aquela onda, dizendo assim, o que adianta a quantidade? Né? Porque eles trouxeram dúzias e eu vim sozinho. E ganhou. E eu ganhei. Né? Aí foi uma coisa louca. E lá no Itapema foi uma festa. Esse português lá, ele é dono de um comércio, né? Armazém, adega, essas coisas. Agora tu já viu, né? A turma só bebendo. E haja vinho para a turma, né? E aí ele reuniu os amigos lá para beber vinho e coisa e tal. Afinal, foi uma coisa... Era uma grande festa. Era uma grande festa. Então eu tenho muita lembrança disso. Porque no Guarujá, eles tinham lá, só de uma família que eu me lembro, a família Timóteo, tinha uns 4 irmãos, todos eles praticando ciclismo. Uma rapaziada boa, sabe? O tempo daquele hotel que tinha lá, Jardim, parece que era Bandeirante, Hotel Bandeirante, eu acho que era Hotel Bandeirante, eles trabalhavam lá. E assim, aqui tem algumas fotos também, tudo da época, né? O que eu consegui recuperar, guardar alguma coisa. Tem aqui, ó, Luiz Gonzaga Gama, prova do Itapema. Aqui, ó, que eu ganhei. Além do ciclismo, do triciclo que eu ganhei aqui em Santos, da prova de triciclo, eu ganhei também do Guarujá e em São Paulo. Prova. E aqui em Santos, na época, era Conselho Municipal de Turismo, do Turismo. Conselho Municipal de Turismo. Existia. Eles, na época, falaram que iam dar seguimento a esse tipo de competição todas as noites de Natal. Porque isso foi na noite de Natal, no Gonzaga, né? Saía de frente à igreja do Imbaré e chegava do Canal 1. Mas não deu seguimento, não, sabe? E o que era a resistência? Que tipo de prova era a resistência? Resistência era quando era uma distância maior, somente isso. Se falava só devido à distância, porque quando era assim, por exemplo, abaixo de 30 quilômetros, era considerada uma prova assim simples, popular. Quando atingia mais de 40 quilômetros, ou 50, aí já fala, é prova de resistência, entendeu? Já hoje é diferente, hoje tem prova de 130, 150 quilômetros, que é a prova de resistência, né? É porque também na época com as bicicletas que nós tínhamos, não tinha condições. Não dava. Pois é. Tem tudo aqui. Onde é essa foto da saída aí? Aqui é em São Paulo. 9 de julho? 9 de julho em São Paulo, no qual eu participei também bastante anos. Eu participei uns 17 anos seguido lá. Hoje ela está com mais influência devido aos atletas estrangeiros, porque hoje vem diversos países representar aqui. Na época vinha só Portugal, Argentina, mais América do Sul, sabe? E atualmente vem a Europa. Vem muitos atletas de Portugal, na época já vinha Portugal, mas era o principal.
eram convidados especiais da época, né? Mas atualmente vem Itália, vem bastante coisa, é como a São Silvestre, né? É isso aí. Qual foi a velocidade maior que você conseguiu alcançar na bicicleta? Eu consegui, registrado, parece que foi 58 quilômetros. 58 quilômetros. Agora um detalhe, isso aí é num sprint que a gente dá geralmente assim numa chegada, mas também é uma velocidade que não se consegue mais que poucos segundos, porque é uma explosão, sabe? É assim. Hoje, com as bicicletas modernas e os ciclistas que tem, hoje eles andam numa prova de resistência, uma média horária de 47 quilômetros, 43, 47 quilômetros horários. Que na minha época não fazia isso, era difícil. Né? Hoje tem. Mesmo porque os ciclistas são melhores preparados, né? São quase profissionais. Na época a gente tinha que trabalhava em turno e ia treinar. Quando devia estar dormindo, descansando, né? Eu ia treinar, né? Aqui é a foto dos amigos lá no bairro, por ocasião de uma competição lá, né? Isso é na Pedro Lessa? É, na Pedro Lessa. Aliás, ali no bairro eu já estou ali há 40 anos. Eu moro ali há 40 anos. Aqui é uma das minhas equipes também formada pela rapaziada ali do bairro e alguns lugares aqui de Santos, do bairro de Santos, né? Mas depois tudo era desfeito, porque eles iam passar a correr em outras equipes, né, que podiam oferecer alguma coisa. Essa é a minha camisa, a minha primeira camisa oficial foi essa aqui. As cores que eu adotei é abóbora, vinho e branca. Porque o abóbora é uma cor de muito destaque. Então eu sempre procurei usar roupa, incentivar a turma a usar roupa no trânsito, que desse visão para o motorista, para não dificultar, porque a roupa também tem influência, né, no trânsito e tudo. Até isso eu pensava também, né? Aqui tem uma foto minha e de um garoto que era da minha equipe. Foi a primeira maratona que eu fiz daqui de Santos para Paraty. Esse garoto hoje já é casado, tem filho, mas na época ele tinha 16 ou 17 anos. Então eu disse assim, eu ficava com medo de não aguentar a maratona, eu fiquei bastante preocupado. Mas foi ao contrário, né? Ele é que eu é que quase dou trabalho para ele, porque eu, para não dar o braço a torcer, eu não reclamava. Na realidade, ele estava inteirão e eu estava... Entendeu? Assim. Aqui são algumas fotos assim, de Iguape, dessa turma aí, dessas competições que a gente faz todo ano para Iguape, por aqui no bairro também. Ó. Então, é isso aí. Isso aí, são recordações que ficam para sempre. Né? Então o senhor falou sobre assim, alguma curiosidade. Uma curiosidade que eu tinha falado é o seguinte: quando eu fui campeão de triciclo aqui em Santos, eu não sabia andar de triciclo. Porque, ao contrário, muita gente pode pensar, andar de triciclo é fácil, por causa de 3 rodas. Né? Mas não era fácil não, é desequilíbrio, gente. Né? E eu não sabia, como também não tinha triciclo para competir. Então, através de um amigo aqui do Marapé, eu falei com um amigo, disse assim, olha, tu tem lá a padaria Santa Terezinha, que é seu vizinho, vê se o homem lá empresta o triciclo para mim treinar, que eu quero competir nisso aí. Mas aí eu não acreditava, porque sabia que eu corria de bicicleta. Tem diferença, triciclo para bicicleta, né? Então eu ainda fui aprender a andar, sabe? Eu fui aprender a andar da seguinte forma: quando o padeiro, nas minhas horas de folga, o padeiro saía para fazer a entrega, então eu ia de bicicleta, ele ia na minha bicicleta e eu ia no triciclo, pilotando o triciclo.
E ele mandando, ó, para aqui, para ali, para entregar o pão, né? Como usava em Santos de anos atrás. Hoje não existe mais nem isso, né? Então eu fui treinando e coisa e tal. Quando terminava a entrega, eu pedia para o dono da padaria, era a padaria Santa Terezinha, ali pela Saturnino de Brito, ali, aquelas imediações. Era no Marapé, mas a rua exatamente eu não sei. Godofredo Fraga, por ali, Saturnino de Brito, naquelas imediações ali, né? Aí eu disse assim, bom, acabou a entrega, então deixa eu ir sozinho agora com o triciclo treinar na praia. Então eu procurei treinar exatamente no lugar onde ia haver a competição. Então eu cheguei a treinar umas 3 ou 4 vezes lá, e sempre marcando o tempo. Aí eu marcava o tempo. Aí eu disse assim, bom, se treinando eu conseguir fazer em tanto tempo, na competição, não estou dizendo que vou ter bom resultado, mas eu tenho a obrigação de chegar, né? Aí saiu aquele bando, aquela turma de padeiro, né? Padeiro, né? E eu no meio. Eu fiquei para trás, mas depois que o triciclo embalou, aí depois que passou o Gonzaga, eu comecei a passar alguns que já estavam cansados, sabe? Eles já estavam cansados. E eu sabia que faltava pouco tempo para chegar a Pinheiro Machado, do Gonzaga, no Canal 1, é pouca distância, né? 1000 metros, que seja 1000 metros, né? Sei lá. Então, eu disse assim, caramba, eu já deixei tantos para trás, sem me esforçar muito, porque eu estou sabendo que eu já estava na rabeira, né? Aí me esforcei, eu olhei para frente, só tinha uns 2 ou 3. Aí eu comecei a caprichar, como se eu... Aí eu fiz até pose, como se eu soubesse andar no triciclo, entendeu? Tá segurando firme ali e pedalando, porque eu passei por um, passei por outro. Olhei lá para frente, só tinha mais um e disse assim, ah, bom, então esse aí agora... Aí eu dei tudo aqui e consegui. Aí nesse dia eu ganhei bastante prêmio, viu? Eu ganhei 2 prêmios, porque ganhei uma premiação muito boa, prêmio assim, rádio, na época que os dados era brinde, pra gente era um rádiozinho de pilha, essas coisas, né? E o outro prêmio que eu ganhei também foi porque eu fui o único participante que cumpri o que eles pediram. A exigência do Conselho de Turismo é que os participantes fossem de branco. E eu realmente fui, que era o regulamento, eu fui de branco. E na hora da conferência lá, eu era o único que realmente estava de branco. Tinha um de tênis preto, de camisa assim, escura. Então, aí eles depois também me deram o prêmio o atleta melhor, que melhor... Você apresentou. Representei. É isso aí. E no ciclismo sempre tem algumas curiosidades, né? Em São Paulo, uma ocasião, eu disputando lá na chegada, na Brigadeiro Luiz Antônio, que era um lugar terrível, né? É perto da Gazeta, Brigadeiro Luiz Antônio. A Gazeta era Paulista, né? É, Paulista. Perto, mais ou menos, próximo, por ali. Eu sei que, passando na Brigadeiro Luiz Antônio, já era estava próximo da chegada. E tinha um grupo de corredores ali, e eu estava no meio, assim, uns 10 ou 12, né? E muita gente ali incentivando, né? E alguém gritava lá da plateia, vamos Pelé, vamos Pelé. Só que tem que eu olhar para um lado, não via nenhum Pelé, olhar para o outro, não via. Ele dizia, ó, eu sou o Pelé, viu? Pelé sou eu. O Pelé sou eu. Porque tudo catarinense, tudo lourinho de olhos azuis. Onde é que eu fico nessa história aí? Então foi assim. Aí eu disse, cara, Pelé por um dia. Essas coisas assim que acontecem no esporte, né? E valeu a pena tudo isso? Valeu, né? Porque, sei lá, eu até digo hoje, se eu tenho a saúde que tenho, graças ao esporte, né, que eu pratiquei, e não me arrependo também de ser, assim, dedicado ao esporte, pus de lado outras coisas também, até como estudo, sabe? E até na firma onde eu trabalhei, eu também me prejudiquei um pouco, porque era muito dedicado ao esporte, muito mesmo. É assim.
e deixava de ir muitas festas, enquanto a rapaziada se divertia, aí eu me divertia, eu ia treinar de bicicleta, dizer, não, se tem competição domingo, eu quero me apresentar bem. Porque eu pus na cabeça que eu nunca queria ser o último colocado. Não dizendo que ia ganhar, mas eu pus na cabeça, se um dia numa competição eu for o último colocado, eu tiro o time de campo. E nunca fui o último colocado. Porque nunca fui nele. Sempre tinha uma boa colocação. Isso aí. E o que você queria deixar assim, para os atletas novos que estão praticando o ciclismo agora, nesse tempo? Qual seria um conselho assim, de um veterano de tantos anos de ciclismo? O que você diria para esses atletas? Eu diria que use a lealdade e se dedique. Porque o esporte que a gente faz, a gente tem que gostar e ser leal. Não basta só competir. Tem que ter muita lealdade, gostar mesmo. E se gosta do esporte, tem que treinar. Porque ser dedicado, né? Mas que nunca deixe de lado, principalmente os estudos, né? Principalmente, que é o que a gente mais precisa, né? E eu, infelizmente, eu tive essa falha. Deixei um pouco de lado para me dedicar ao esporte, mas o que eu falo é isso. Respeito ao adversário, né? Que eu sempre tive. Dedicação e lealdade. Isso eu digo que isso é uma coisa que a gente tem que levar para a vida esportiva da gente. E quais são, assim, agora, nessa fase, o que você almeja ainda dentro do esporte? Olha, dentro do esporte, almejar propriamente dito, eu não tenho, assim, o que eu almejar é só, gostaria de ter sempre uma boa saúde e ter mais alguns anos pela frente, para mim fazer isso que eu gosto, que é o esporte, né? E se fosse para almejar, se houvesse possibilidade, por exemplo, eu gostaria que houvesse em Santos um museu do ciclismo, do ciclista. Isso é uma coisa que eu sempre tive vontade. Na época do falecido lá, eu cheguei a conversar com ele sobre isso, mas aí o tempo foi passando, ficou para trás, nada foi feito. E hoje, se aparecesse alguém que desse assim um incentivo ao SEMES, né? Porque tem tanta coisa que fica para trás e nós, os ciclistas veteranos, nós sempre temos alguma coisa guardada. Eu, por exemplo, tenho peças de bicicleta, eu tenho bicicletas antigas, o que eu vou fazer com isso? Ou quanta gente não conheceu uma bicicleta de corrida de 50 anos atrás? Como elas eram, as peças, o tipo de pneu, né? Tanta coisinha que parece ser tão simples, mas para a gente que está no ramo, não é simples não. Eles têm que conhecer, os de hoje deveriam conhecer o que existiu e conhecer, porque hoje, daqui mais 10 ou 20 e tantos anos, também poderá surgir coisa nova dentro do esporte, né? Dentro das bicicletas, estamos falando da bicicleta, né? Agora, se houvesse um museu, assim como eu, tem alguns colegas que gostariam de expor assim, de bicicleta, peças, fotos também, né? Inclusive a foto do pessoal da antiga, poderia haver assim, um museu, né? Uma sala grande que a gente pudesse expor as bicicletas, com as placas, de repente alguns troféus, até que a foto, e troféu, fotografias, tudo que pudesse relembrar o passado, né? Mas, não sei não, eu tinha vontade até de conversar com alguém lá da SEMES, para ver o que eles achavam da ideia, para ver se é para frente, mas não sei não, parece que a coisa não é muito fácil não. Porque, só assim, eu já tive conversando com um colega que tem a mesma ideia que eu. Nós queremos o espaço, não queremos pedir nada,
Porque até zelar, conservar, tudo, seria por nossa conta, sabe? Trabalhar ali dentro. Queremos o espaço, por exemplo, uma sala onde pudesse ter só aquilo, só o museu. Já não é alguma coisa? Então. Bom, foi muito agradável estar com você essa tarde, Luiz Gonzaga Gama. E em nome da Fundação Arquivo e Memória de Santos e da SEMES, nós agradecemos seu depoimento. Muito obrigado por todas essas informações, sim, por tudo isso que você mostrou, contou pra gente. E boa sorte nesse seu projeto, nessa idealização do museu. Quem sabe um dia a gente vai poder entrevistá-lo lá de novo. Aproveito a oportunidade, ter me dado essa oportunidade de vir aqui, falar alguma coisa, né, na qual também, aliás, já tinha falado com você. Futuramente eu vou apresentar um amigo, ele no momento não pode vir, mas eu acredito que será interessante também, porque ele foi um grande ciclista em Santos. É um amigo, Oswaldo Tavares. E também aproveitando, agora no dia 23, domingo, se vocês puderem, vai dar um pulinho ali na Pedro Lessa para ver essa prova. Vale a pena, que a turma está dizendo que é uma prova boa, viu? É uma das principais de Santos. É isso aí. Essa que eu deixei o panfleto que você... Então tá, muito obrigada, Luiz, que Deus o abençoe. Tá legal, estou dispensando. Obrigado. Legal. Deixa eu...